continuar nossa instrução na carta aos Filipenses, abra sua Bíblia no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Eu lhes falei na última semana a respeito do verso 21 e da sequência dele. Hoje eu quero falar-lhes como Paulo conduz o argumento até o verso 27, aquilo que o verso 27 nos ensina. Assim como você está, ouça com atenção aquilo que a palavra de Deus diz. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Pai, temos a Tua palavra aberta diante de nós e confiamos na ação do Teu Espírito, ajudando-nos e encorajando-nos a praticar esta verdade. Fala conosco, Pai, e dirige-nos pela Tua eterna verdade, pelo ministério do Teu Espírito. É o que rogamos em nome do Salvador. Amém. Eu falei-lhes na última semana sobre o verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, aqui Paulo exprime a sua filosofia, o seu ensino a respeito da vida e da morte. É preciso ter uma filosofia de vida e é preciso ter uma filosofia de morte. É preciso entender como agir na vida e como agir na morte. É preciso entender o propósito da vida e o que nos aguarda na morte. Eu procurei demonstrar aos irmãos que o propósito de vida de Paulo era unicamente um, Cristo. E esse deve ser o propósito de vida de todo aquele que é salvo pelo seu precioso sangue. Notem que a Bíblia nos chama a vivermos uma vida tal que Cristo seja o centro de todas as nossas questões. Qual é, não o segredo, mas aquilo que Paulo nos ensina na carta aos Filipenses, a respeito de vivermos uma vida de alegria e paz, independente das circunstâncias? Se há um segredo, ele é apenas um. Paulo, em toda a carta, demonstra que basta nos viver como cristãos e provaremos uma vida de paz e alegria, independente das circunstâncias neste mundo. Não há melhor filosofia de vida nesse sentido, de ensino, de prática, do que o cristianismo. O cristianismo é a melhor forma de vida e a única forma de vida que conduz à eternidade ou que nos prepara para a eternidade, não por aquilo que fazemos, mas pelo Salvador em que cremos. Então, unicamente o que a carta aos Filipenses nos diz, que se vivermos como cristãos, provaremos de paz e alegria em meio às circunstâncias. Então, nós entendemos qual é o problema de muitos que têm dito confiar em Cristo, dito seguir o cristianismo e não têm provado de tal paz e alegria. Eles estão baseando a sua prática de vida em outras coisas a não ser Jesus Cristo. Se você permitir que o desejo pelos prazeres desse mundo conduza a sua vida, se você permitir que a ganância pelas riquezas deste mundo conduza a sua vida, se você permitir que a vaidade pelas coisas deste mundo conduza a sua vida, se você aceitar a proposta maligna de tudo ter neste mundo, simplesmente por adorá-lo, adorar ao Deus deste mundo, você realmente receberá tudo isto. Mas note algo, quando nós trocamos uma escolha por Cristo por uma escolha por este mundo, isso muito provavelmente revela que nós nunca estivemos com Cristo. Quando nós preferimos este mundo a Cristo, simplesmente revela este fato, que nós nunca contemplamos a sua beleza e a sua santidade. O que eu estou lhes dizendo é que se alguém realmente contemplou a beleza de Cristo, o seu perdão e a sua salvação, não haverá nada neste mundo que brilhe mais aos seus olhos do que o seu próprio Salvador. Você contemplou Cristo,
Você realmente conhece-o na sua própria experiência? Porque se você realmente o conhece, você vai amá-lo mais do que qualquer outra questão. Então ele prossegue, ele colocou diante deles, dos filipenses, que tanto a vida quanto a morte eram para ele um ganho. Mas no verso 22 ele disse: se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Ele sabe que lhe espera algo muito superior a esta vida. E é assim, eu procurei citar aos irmãos, é inominável aquilo que espera um cristão após a morte. É inominável, não há como descrever aquilo, a glória e tudo aquilo que espera um cristão após a sua partida. Tristes ficamos nós que estamos aqui pela saudade daqueles que partiram. Mas eles, a partir do momento, do próximo instante após a sua morte, eles têm provado, visto e convivido com questões que são simplesmente inomináveis. Não há como descrevê-las. E Paulo sabia disso. E por que ele sabia disso? Porque em 2 Coríntios ele diz que ele subiu até o céu, até a presença de Deus, e viu coisas que não são possíveis de ser descritas. Este homem sabia o que espera um salvo após a morte. E ele diz: olha, se eu continuar com vocês, fará com que esta obra cresça, eu não sei o que devo escolher. De ambos os lados estou em aperto. Tendo desejo de partir, eu sei o que me espera, estar com Cristo, porque isto é ainda melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Agora ele não olha simplesmente para si mesmo, ele olha para os filipenses. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da vossa fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Paulo tanto os preparou para a sua partida eterna, quanto os preparou para que ele fosse liberto e fosse devolvido a eles. Nós sabemos que isso não aconteceu. Paulo morreu em Roma, ele não voltou a ver os filipenses, mas isso não desfaz as suas palavras aqui, revelando o seu desejo de estar com eles. Então, quer ele volte, quer ele seja morto como foi, a instrução do verso 27 leve em conta isso. Quer eu volte a vocês, quer eu nunca mais os veja neste mundo, nesta vida, o que eu espero de vocês, verso 27, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. E o que isso nos ensina, o que isso nos conduz. É interessante a palavra, a primeira palavra que Paulo usa nesse texto, a palavra somente. Esta palavra no grego, ela significa acima de tudo, ou tão somente, e aquilo que ele demonstra é que não há outra alternativa. Somente deveis portar-vos dignamente. Irmãos, Paulo aqui coloca que há um caminho só. Não há como escolhermos entre determinados caminhos na vida cristã. Não há como escolhermos entre determinadas filosofias na vida cristã. O caminho da vida cristã é somente apenas um. Quando ele usa essa palavra, ele está dizendo: não há outra alternativa além daquela que eu estou apresentando a vocês. Somente deveis portar-vos, ou seja, viver de modo digno. Eu quero lembrá-los algumas questões que envolvem o apóstolo Paulo aqui. Quando ele escreve isso, que não há outra alternativa a não ser viver para a glória de Cristo, ele está encarcerado pelo Império Romano. A sua liberdade está limitada, e hoje sabemos que em breve, logo depois desse tempo, ele foi condenado à morte. Além de encarcerado pelo Império Romano, ele estava sendo abandonado por irmãos em Cristo, como nós vemos em 2 Timóteo capítulo 4. Igrejas e irmãos que foram salvos pelo ministério de Paulo estavam abandonando. Além disso, ele estava sendo ridicularizado pelos seus opositores. Ele escreve aos filipenses que os seus opositores estavam o ridicularizando em meio àquela igreja. Agora observe algo.
Em meio a tal circunstância, é Paulo que escreve a eles que eles deviam regozijar-se. Paulo se regozijava, ele se alegrava numa circunstância como essa. Quando ele diz somente, ele diz, olha, não há outra alternativa, e esta é a alternativa que eu tenho seguido. E o que nós aprendemos com isto? Irmãos, nós não controlamos as circunstâncias que vivemos. Nós não temos controle sobre elas. Por vezes, há circunstâncias de enfermidade, há circunstâncias de problemas físicos, há circunstâncias que nós podemos contar com a ajuda da medicina até um ponto limitado. Além das questões físicas, existem as questões psicológicas, ou seja, questões psicossomáticas, que começam na mente, mas acabam tomando também o corpo. Nós não controlamos essas coisas. Nós também não controlamos aquilo que nos acontece na vida. Somos surpreendidos aqui ou acolá por circunstâncias que não esperamos. Não somente na questão da saúde, muitas vezes na questão do trabalho, do emprego, dos negócios. Circunstâncias que nós não esperávamos que se sucedessem, mas que elas acontecem e são reais. Além disso, todos nós, filhos de Deus, além das questões de enfermidades físicas e psíquicas, além das questões de problemas nas questões particulares nossas, nós ainda enfrentamos a oposição do reino das trevas, que procura nos ridicularizar, que procura nos derrubar, que procura nos enfraquecer, que procura jogar contra nós todo tipo de questão que vai realmente nos colocar para baixo, que vai, de alguma forma, nos desencorajar. Nós não temos armas no sentido de impedir que tais coisas nos sucedam. Mesmo que nós oremos e peçamos a Deus que nos livre dessas coisas. Aqui o acolá é bom, faz bem à nossa vida espiritual, nos torna forte, que enfrentemos tais tipos de adversidades. Mas qual é a questão que nós temos escolha em meio a tudo isso? Qual é a questão que está nas nossas mãos, que é realmente praticável por qualquer um de nós? No meio de todas essas tempestades e no meio de todas essas questões, nós podemos tentar resolver as coisas do nosso próprio meio, do nosso próprio jeito. Nós podemos tentar resolver as coisas e realmente vencê-las e realmente sobrepujá-las pela nossa própria força. Ou nós podemos olhar para Cristo. Ou nós podemos confiar que as suas mãos estão dirigindo a nossa vida. E que tudo aquilo que Ele tem permitido que vivamos, Ele o faz para a glória dEle e para o bem da nossa alma. O que está em jogo, afinal, aqui, quando essas coisas acontecem? Está em jogo o fato se nós realmente confiamos no nosso Salvador ou não. Está em jogo a questão da nossa fé. Como você se comporta diante das aflições da vida? Como você se comporta diante dos problemas da vida? Paulo está dizendo algo aqui: eu não possuo nada além de Cristo. Eu não possuo nada que justifique o meu regozijo, a não ser o meu Salvador. Eu estou desprovido de tudo aquilo que a maioria das pessoas tem, desde a liberdade até o conforto. A maioria das pessoas consideram como imprescindível a fim de estar felizes. Eu não tenho nada disso, mas eu continuo me regozijando. Sabe o que ele nos ensina? Que a confiança em Cristo é suficiente para toda e qualquer circunstância. Que a confiança em Cristo, que o regozijar-se nele, que o olhar para Ele é suficiente para qualquer circunstância que nós vivamos, de vida ou de morte. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Sabe, é tão interessante isso, eu já disse a vocês, que a morte dos salvos ela não é punitiva,
Por que nós não temos medo da morte? Porque nós somos libertos da escravidão da morte. Porque a punição da morte, a minha punição da morte, foi lançada sobre meu Salvador. Deus não vai punir-me de novo por aquilo pelo qual Cristo já foi punido. Ele morreu em meu lugar e a punição da minha morte foi lançada sobre ele. Então a minha morte como um salvo em Cristo não é uma punição. Eu não estou sendo punido por Deus através da morte. Eu estou enfrentando a consequência, vou dizer, natural do pecado. Então isso me leva a não temê-la, realmente a não me angustiar diante dela. Por quê? Porque o meu Salvador já resolveu aquilo que é necessário ser resolvido. Eu vou resumir a questão numa questão prática, como Cristo nos ensina. Você já pensou sinceramente no mal que este mundo, Satanás ou qualquer outra coisa podem causar a você, que é um filho de Deus? Qual é o mal que o reino das trevas pode lhe causar? Qual é o mal que o reino das trevas pode lhe infligir? Qual é o prejuízo que o reino das trevas pode fazê-lo? Ele pode, talvez, tirar os seus bens, ou de alguma forma, como aconteceu com Jó, ser permitido que tire a sua saúde. Ele pode tirar aquilo que você confia, as coisas materiais. Ele pode fazer uma porção de coisas, mas ele é absolutamente limitado às coisas deste mundo. Ele não toca na sua segurança, ele não toca no céu, no seu destino, na sua salvação e na sua relação com Cristo. Isso significa que absolutamente nada que ocorra neste mundo pode causar mal a um cristão. Não há nada neste mundo que possa prejudicar um filho de Deus. Não estamos ignorando o sofrimento, mas estamos dizendo que mesmo o pior dos sofrimentos não pode nos causar mal. Estamos seguros em Cristo, e é isso que Paulo quer colocar diante deles. Mas há aqui uma condição necessária. Ele não somente usa a palavra somente, não há outra alternativa. Como ele diz também, dignamente. A palavra dignamente é a tradução de uma palavra grega que significa ser cidadão, exercer a cidadania. Então ele diz, somente deveis portar-vos como cidadãos. Então o que Deus espera de nós, o que Cristo espera de nós, Paulo está dizendo aos filipenses que Deus espera deles que se portem como dignos cidadãos do céu. Isso é a palavra dignamente. Deus deseja de nós que nos portemos realmente como cidadãos não desta pátria mundana, mas de uma pátria celestial, aonde realmente a ética, o poder e o líder são outros diferentes daquele deste mundo. Deveis portar-vos como cidadãos do céu, conforme o evangelho de Cristo. Então ele nos mostra aqui qual é o motivo do nosso comportamento. Por que devemos agir como cidadãos do céu? Porque fomos feitos cidadãos do céu. Deixa eu lhe demonstrar duas coisas. A primeira, a Bíblia nunca nos manda fazer algo ou ter um determinado comportamento, e esta é a explanação de Paulo, sem colocar uma verdade por detrás disso. Por que você deve viver como um cristão? Por que você deve viver em obediência à palavra de Deus? Não é para que você se torne algo, não é para que você seja melhor, não é para que você faça algo louvável. A razão é quem você é. Desde o dia em que você veio a Cristo, você tornou-se um cidadão do céu. Só há uma razão para você viver de forma digna neste mundo, é quem você é, o que Jesus fez de você. Notem que você não está fazendo essas coisas simplesmente para agradar a Deus, ou para que Deus te abençoe, ou para que Deus cuide melhor de você, ou para que Deus te dê algo a mais. Entenda uma coisa, tudo o que Deus faz por mim e por você, e tudo que Deus dá a mim e a você, não é por quem nós somos, é por quem Jesus é. Não é pelas minhas habilidades, pelos meus méritos, por quão bom eu sou. Irmãos,
não somente imaginemos, mas cheguemos a esta conclusão: o que eu e você merecemos? O que eu e você merecemos da parte de Deus? O que eu e você realmente fazemos jus da parte de Deus? Você acha que nossos dízimos e ofertas, ou as nossas orações, ou o pouco de serviço que fazemos para Deus, justifica o que Ele tem feito por nós? Seja sincero. Você acha que o pouco que fazemos para Ele, e Jesus colocou isso de uma forma muito clara: olha, quando você fizer tudo aquilo que te foi mandado, você é o que ainda? Inútil. Você é um servo inútil quando você fez tudo. Não está em nós a razão, está nele. A razão porque Deus nos abençoa é Jesus Cristo. Talvez você quer convencer Deus que você merece algo. Não é desse jeito, gente. Deus, Ele derrama suas bênçãos sobre nós. Ele realmente é bondoso conosco por causa do nosso Salvador. É para o nosso Salvador que nós precisamos olhar. Estar firmes nele. E mesmo em meio às piores lutas, nós olhamos para Cristo, não duvidando do amor de Deus por nós. Eu falei isso a vocês semana passada, que é preciso duas visões. Primeiro, de quem Deus é, do amor dele, de quanto ele me ama, e depois de quem eu sou. Eu não mereço nada. Então olhe para Jesus Cristo, esta é a condição. E essa condição precisa afetar toda a sua vida. Ele diz claramente: somente, apenas isso, deveis portar-vos, ou seja, viver como cidadãos do céu, conforme o Evangelho de Cristo. Ou seja, devem viver como cristãos, andar como cristãos, comportarem-se como cristãos e realmente ter os seus olhos postos em Cristo. E ele diz: comportem-se assim, conforme o Evangelho de Cristo. E eu quero aqui citá-los algumas questões dentro disso. O que é comportar-se como cidadãos do céu, conforme o Evangelho de Cristo? Em primeiro lugar, é viver em coerência com as exigências morais do Evangelho. Em primeiro lugar, isso. Você conhece o Evangelho. Não porque nós queremos agradar a Deus, mas tendo por base aquilo que Deus fez por nós. Nós devemos ter um determinado tipo de atitude. E esse determinado tipo de atitude começa pelo reconhecimento da malignidade do pecado. Ou seja, a moralidade, a questão verdade do Evangelho deve conduzir a minha vida. Quais são 3 verdades absolutas aqui? Você quer viver, comportar-se como um cidadão dos céus? Você inicia isso reconhecendo em primeiro lugar como o pecado é maligno. Sabe, irmãos, infelizmente, nós temos visto na televisão, nas mídias, um tipo de cristianismo que não considera o pecado maligno. Um tipo de cristianismo que não tem medo do pecado. Um tipo de cristianismo que brinca com o pecado. Um tipo de cristianismo que zomba do pecado, como se fosse qualquer coisa que pudesse ser derrotada quando eu bem entender. O temor pelo pecado, pelas suas consequências, é central quando nós falamos de comportamento cristão, de um viver cristão, de viver como cidadãos do céu. Lá no céu não tem pecado, aqui na terra tem. Quando eu chegar no céu, eu não enfrentarei mais o pecado que enfrento aqui. E isso deve me levar realmente à convicção de quanto o pecado ele é maligno no meu viver. Qual pecado? Toda sorte de pecado. Jamais brinque com o pecado qual for. Às vezes, e eu lembro quando criança, ouvia na escola, que existiam mentiras de acordo com a cor. Você já ouviu isso? Esta foi apenas uma mentirinha amarelinha. Ela não é tão grave assim. Então, conforme a cor ela ia se tornando grave, depois a gente entende de onde veio isso, dos pecados veniais e mortais do ensino católico, não é? Pecados que podiam ser expiados e pecados que não podiam ser expiados.
Ou seja, quanto que você tinha que gastar para expiar os seus pecados. A verdade da palavra de Deus nos mostra, e eu vou ler dois versos que demonstram isso. Mateus 5, 29 e 30. Jesus que ensinou: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Jesus está dizendo aqui, é melhor, ou seja, é menos prejudicial você perder uma parte do seu corpo do que ser escravizado pelo pecado. Você também considera assim? Você olha para o pecado desta forma, pois o correto comportamento cristão, ele parte de uma visão correta sobre o pecado. Mas ele também parte de uma visão correta da misericórdia de Deus demonstrada em Jesus Cristo. A segunda questão que quero lhes dizer é exatamente isso. Quanta misericórdia Jesus mostrou por nós naquela cruz. Quanta misericórdia Deus mostra por nós na nossa vida. O Velho Testamento cita, e os Salmos citam, e os profetas citam, que a misericórdia de Deus é algo infinito. Ela se renova a cada manhã. São a causa de não sermos consumidos. São a causa da bondade de Deus para conosco. E o que é a misericórdia? Vai além de realmente não recebermos aquilo que merecíamos, ou seja, o inferno, mas é a ação de Deus minorando as nossas dores. Nós devemos ser gratos pela misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, a nossa vida seria absolutamente insuportável. Se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui nessa noite. Se não fosse a misericórdia de Deus, você não saberia o que você sabe sobre Jesus. Se não fosse a misericórdia de Deus, realmente nós não seríamos quem somos. Então isso nos leva à conclusão que Paulo quer nos levar. Nós devemos realmente viver segundo aquilo que Deus quer, progredindo dentro das verdades do Evangelho, ou seja, reconhecendo que o novo nascimento que Deus nos deu é algo que realmente, pelo seu poder, deve nos levar a demonstrar a este mundo esta verdade. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Por quê? Eu vou tentar demonstrar-lhes. Você já testemunhou da palavra de Deus a alguém durante muitos e muitos anos? Talvez um familiar seu que você tem falado da Bíblia durante muito tempo. Talvez um amigo da escola, um amigo do trabalho, um vizinho. Você já citou todos os versos que você conhece para ele. Você já falou para ele do amor de Deus. Você já disse a ele que Jesus morreu na cruz para salvá-lo. Você já lhe apresentou inúmeras vezes o plano de salvação. Você tem falado a ele sobre versos bíblicos que o exortam a mudar de atitude, mas ele não muda. Você está falando a ele sobre o perigo do inferno, mas parece que isso não o assusta. Você está dizendo a ele sobre o amor de Deus e sobre portas que um dia se fecharão e que é preciso tomar uma decisão ainda neste mundo, mas parece que nada disso comove o cidadão. Sabe que Paulo está chamando nós aqui no verso 27? A pregarmos o Evangelho através da nossa própria vida, a pregarmos o Evangelho às pessoas através do nosso comportamento. Sabe, eles podem desdizer das nossas palavras, eles podem realmente ridicularizar as nossas palavras. Uma vez preguei o Evangelho a um primo meu e ele me respondeu da seguinte forma, que ele não se preocupava com aquilo que eu estava dizendo a ele sobre o inferno. Porque quando chegasse o momento dele morrer, ele disse para mim, olha, morre tanta gente nesse mundo, que quando chegar o meu momento de morrer, o inferno já vai estar lotado, então não vai ter lá lugar para mim não. Ridicularizando a mensagem, ridicularizando aquilo que eu estava dizendo a ele.
Eles podem ridicularizar a nossa mensagem, eles podem fechar os ouvidos para aquilo que nós dizemos. Eu realmente admiro pessoas e passo por diversas casas aqui próximos da igreja, que as pessoas fazem isso, escrevem versículos bíblicos de salvação nos muros ou algum lugar, para que enquanto as pessoas estão passando, elas possam ler essa verdade. Eu admiro isso. Mas os incrédulos ainda podem fechar os olhos para isso. Mas, irmãos, o que o incrédulo fará contra uma vida que testemunha de Jesus? Paulo está nos chamando para vivermos de forma digna do Evangelho, porque possivelmente a nossa vida será a única mensagem que essas pessoas vão ouvir. Possivelmente a nossa vida, o nosso comportamento será o único testemunho que essas pessoas terão da bondade de Jesus por elas. Você compreende isso? Você compreende que há familiares seus que nunca virão a essa igreja? Você compreende que há familiares seus e meus que nunca aceitarão um culto na casa deles? Você compreende que há familiares meus e seus que nunca aceitarão que nós vamos com a Bíblia à casa deles e oremos por eles e leiamos uma porção da palavra de Deus? Eles nunca vão deixar a gente fazer isso. Mas você compreende que eles não podem negar o testemunho de uma vida que realmente vive ao lado de Cristo? Eles podem negar tudo, mas uma vida que exprime, que demonstra a luz do Evangelho, é como uma cidade edificada sobre um monte. É como uma lâmpada que é colocada sobre a mesa e ilumina toda a casa. É como um testemunho do poder de Deus agindo neste mundo através da sua vida. Por que você precisa comportar-se como um cristão? Porque possivelmente esse é o único jeito de atingir o coração duro de quem você ama. Por que vale a pena viver como um cristão? Levar a vida cristã a sério? Por que vale a pena servir a Jesus Cristo? Por que vale a pena testemunhar de Jesus Cristo? Porque possivelmente pessoas que amamos, duras de coração, entenebrecidas no seu entendimento, apenas entenderão o Evangelho se virem o Evangelho praticado na minha e na sua vida. Não terão outro testemunho, não ouvirão nenhum outro testemunho, não saberão de outro testemunho além da sua vida e além daquilo que eles não podem negar. Eu quero terminar testemunhando sobre o homem que me discipulou. Eu já falei diversas vezes dele a vocês. Eu lembro, começo dos anos 80, eu era bem pequeno ainda. Minha mãe e meu pai fizeram um jantar, não lembro se de Natal ou de Ano Novo, eu acho que era de Ano Novo, na área lá de casa. Meu tio era novo convertido. Ele estava empolgado com aquilo. Ele havia sido salvo. Ele realmente foi salvo e realmente entendeu a mensagem de salvação. Ele não podia parar de falar daquilo, que Jesus era o Salvador dele. Um pouquinho antes do jantar, os meus tios estavam todos ali. Meu avô e a minha avó, foi a última reunião que minha avó esteve presente. Ela faleceu 4 ou 5 meses depois. E meu tio então pediu aos seus irmãos que ele queria orar antes da refeição. Os irmãos dele zombaram dele, não deixaram ele fazer aquela oração. Aquilo era coisa de crente, eles não eram crentes. Meu tio abaixou a cabeça, orou, mesmo ali em meio às reclamações dele, orou em voz baixa, agradeceu e continuou dando o seu testemunho de salvação em Jesus. Foi um homem desprezado ao extremo. Foi um homem humilhado ao extremo. Mas com certeza o maior ganhador de almas que eu já conheci.
Nunca vi um homem dedicar-se tanto à pregação do Evangelho como aquele homem. Há 6 anos atrás ele foi chamado aos céus. O Senhor decidiu levá-lo para si. Mas até hoje, 6 anos depois, as pessoas que o conheceram o reconhecem como um cristão, como um servo de Jesus Cristo. Ele partiu, mas a luz dele continua brilhando nesse mundo. Ele partiu, está com o Senhor, mas a memória dele continua pregando nesse mundo. Ele não está mais nesse mundo, mas esse mundo foi obrigado a reconhecer que ele era um filho de Deus e um seguidor de Jesus Cristo. Eu creio que o meu tio ganhou almas, mesmo depois de partir. Eu creio que ele salvou pela vida dele, o testemunho dele, Jesus Cristo salvou almas, mesmo depois dele ir para o céu. Sabe, é assim que nós devemos ser. É assim que nós devemos viver. Se você partir hoje, o que as pessoas vão lembrar de você? Se você partir hoje, o que as pessoas incrédulas que te conhecem vão lembrar da sua vida? Paulo diz: somente, não há outra alternativa, deveis portar-vos como cidadãos do céu, conforme o Evangelho de Cristo. Irmãos, é isso que Deus espera de nós. Você tem o desejo de servir a Deus? Siga Jesus Cristo. Tem o desejo de servir a Deus? Pratique o Evangelho. Seja um cristão de verdade, corajoso, intrépido, disposto. Testemunhe pelo seu próprio viver, e Jesus Cristo será glorificado na sua vida. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pelo tempo de hoje.